Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nessa noite o vereador Pedro Duarte, do Partido Novo. Boa noite, vereador. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui também fazendo o espaço funcionar. É um prazer estar aqui, já te acompanho de longa data. Quem gosta de política, quem acompanha política, tem que te acompanhar. Por isso a sua feliz. Presença aqui já tem sido cobrada há muito tempo, mas obviamente o processo eleitoral ano passado me impunha uma outra pauta. Justo. E também eu desconfiava que você não levaria a sua candidatura até o final. Enfim, tudo aquilo me impediu que nós pudéssemos marcar esse encontro, que foi agendado para essa semana com enorme prazer. Agradeço. Vereador, o senhor foi reeleito agora, tem 33 anos, é do Novo, portanto defende as causas da direita, é um ativo vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Qual é a sua expectativa em relação a 2025, em se tratando dos desafios do Poder Legislativo do Rio de Janeiro? Quais são os grandes temas que vão presidir os trabalhos da Câmara de Vereadores? Eu já começo dizendo que tem uma grande proposta aí, uma proposta, eu não digo polêmica, porque hoje ela é quase consensual, de se criar uma guarda municipal armada, ou um grupamento armado, como agora propõe o prefeito Eduardo Paes. Anteriormente era uma força municipal armada, agora é um grupamento dentro da própria guarda municipal, que me pareceu uma posição mais sensata. Eu queria começar o nosso papo pedindo a sua consideração sobre essa nova proposta do prefeito, como é que o senhor encara isso, e se essa proposta é unânime, porque o PL, que congrega os quadros da direita, chegou, através do vereador Carlos Bolsonaro, chegou a propor exatamente o que o Eduardo Paes acabou propondo, que a solução se desse no âmbito da Guarda Municipal. E anteriormente não era assim que o Eduardo Paes queria, mas agora me parece que é exatamente o que o próprio Carlos Bolsonaro tinha proposto. Queria saber qual é a sua posição. Apesar de quase unânime hoje, nós não conseguimos votar esse projeto de armar a Guarda Municipal ao longo dos últimos 4 anos. Só 2 capitais brasileiras, Rio de Janeiro e Recife, não possuem nenhum guarda municipal armado. Sim. São Paulo tem, Belo Horizonte tem, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, sim. É super comum. Além de cidades médias, sim. Como Araçatuba, Sorocaba e outras. Então o Rio de Janeiro ficou para trás. Nós tentamos votar, mas tinha uma resistência do pessoal. Mas a lei orgânica municipal impedia, me parece. Exato, a lei orgânica impede até hoje. Impede até hoje, nós vamos ter que mudar. E lei orgânica, você precisa de 2/3 dos votos. Pois é. Ou seja, não basta ter maioria, é uma maioria qualificada. Qualificada, 2/3. Então, de 51 vereadores, você tem que ter 34 a favor. E lembrando, aquele cara que passa mal, teve uma dor de estômago no dia, se ele não comparecer. Eu conversei com o presidente Carlos Caiado ano passado, ele me falou isso, olha, acho que a gente vai votar, mas acho que estão faltando 2 votos ainda e tal. A conta que a gente fazia era no limite. E aí, exatamente por estar no limite, não se colocava em votação, né? Porque é muito desmoralizante você ter 33 e rejeitar. O que sai para a imprensa, o que sai para todo mundo é a Câmara rejeita. A Câmara rejeita, foi melhor não queimar o projeto. Isso. Então estamos nessa fase agora. E, de certa forma, conecta com a sua outra pergunta, que eu vou comentar já, sobre qual é o grande desafio que eu vejo para a Câmara Municipal esse ano. A Câmara já está olhando para as eleições de governador em 2026. Então, os assuntos já vão se tornando mais estaduais, como segurança pública, transporte metropolitano, porque o prefeito é pré-candidato a governador. E a Câmara ele diz que não, mas é que todo mundo sabe que ele é. Então a Câmara acaba sendo meio que pautada por ele. Sim. E já é uma diferença já muito evidente. Em 2021 não foi assim, mas em 2025, eu fui eleito no outro mandato, estou lá desde 2021, 2021 não foi assim, 2025 está sendo. E aí, sobre o projeto do prefeito, hoje ele enfrenta uma resistência ainda do PL, mesmo com o prefeito tendo atualizado o projeto por causa da decisão da STF. Pois é. Resistência política, então, é uma resistência, me parece, com essa mudança, que uma resistência ao projeto é uma resistência puramente de fundo político, não pode ser concreta em relação ao que está proposto. Me parece, a grosso modo, eu não estudei a fundo, que o que foi proposto é exatamente o que o PL defendia. E te digo que há resistência porque ontem mesmo, o projeto ele chegou ontem pela manhã na Câmara e ontem à tarde tivemos uma sessão e um vereador líder do PL estava criticando o projeto. Em alguns pontos eu até entendo a preocupação dele, eu falo bastante com os vereadores do PL, que são, esse contrato temporário de 6 anos.
A bancada do PL é contra. Diz que deveria sempre ter o vínculo estatutário pro resto da vida, estabilidade. Mas é engraçado, essa coisa do estatutário vindo da direita me causa espécie. Pois é, porque a direita sempre combateu, historicamente, sempre combateu, e a esquerda se defendia ardorosamente a estabilidade do servidor público, as corporações. Agora é a direita que defende. Pois é, não eu, porque o que eu defendo é eficiência. Pois é, mas... E eu acho muito difícil a gente cobrar a eficiência de uma pessoa que tem 40 anos de contrato certo pelo resto da vida. É um estímulo ruim. Então, nada me causou espécie essa inversão de papéis. Eu tento sempre conversar com os servidores, que alguns me mandam mensagem. Você não gosta da gente? Eu falo, olha, nós precisamos de serviços públicos precisam de servidores. Agora, o servidor não precisa ter um contrato de 30 anos para a vida, que é impossível demitir um cara. Lógico. Então, por isso, eu não tenho problema com contrato temporário, não é algo que me preocupa no projeto, mas o PL vem dizendo que é um dos motivos que leva eles a serem contra. O outro, e esse para mim é um debate importante, é sobre o alcatelamento da arma. Então, por quê? O policial, quando ele vai para o batalhão, ele está trabalhando, ele está com a arma dele, mas também quando ele está de folga, ele está com a arma dele, porque ele é visado pelo crime. No caso desse guarda municipal armado, ele não vai poder ficar com a arma, ele vai ter que deixar a arma acautelada. Exato. É uma arma funcional. Só que ao mesmo tempo é isso, imagina, o cara foi lá, prendeu um bandido na rua. A gente sabe, o cara foi para audiência de custódia, foi solto, ele está passando com a família em Copacabana e encontrou o criminoso, foi visto. Ou alguém quer perseguir ele, quer fazer uma vingança. O cara fica muito vulnerável. Esse é um ponto que eu entendo da gente debater. Sim. Eu também entendo a preocupação do prefeito de, mas a gente não quer esse cara na mão do crime, fazendo bico, né, de segurança armado no contraturno. Ok, tem formas de a gente fiscalizar isso. Agora, proibir o cara de ter uma arma, ele fica um agente vulnerável. Então, alguns questionamentos eu considero importantes. Sim. Mas eu não sou contra o projeto, porque na situação que nós temos hoje, a gente vê o noticiário, cada dia é um novo confronto, um território tomado, um bairro formal que a gente perde controle. A Prefeitura do Rio de Janeiro... A proposta da Guarda Municipal armada não é para isso, para entrar em área de conflito e confronto. É para pegar os pequenos roubos, flitos, roubos na orla de Copacabana, sei lá, eu acho que... Mas desafoga a PM, né? Aqueles pequenos assaltos, roubo de cordão, roubo de celular, são esses crimes que serão combatidos pela Guarda Municipal. Exato, isso é importante esclarecer, mas desafoga a PM. Então essa Força de Segurança Municipal Armada, ela surge para ajudar no patrulhamento do dia a dia. Então o ronda escolar, zona turística, próprio entorno do Mercadão de Madureira, essas regiões que tem muito assalto, mas pequeno assalto. Falam, mas isso então... Mas isso é uma das coisas que mais aumenta a sensação de insegurança. Total. É o pequeno assalto, é o cara que leva o celular, é o cara que rouba o cordão na praia. Quer dizer, se a Guarda Municipal, com essa nova força, der conta disso, já vai se dar uma mudança radical na sensação de insegurança que nós temos no Rio de Janeiro. E desafoga a PM, né? Você chega no comandante do batalhão e fala, comandante do batalhão, olha, pode deixar, o patrulhamento de rua, eu vou resolver metade dos seus. Estou liberando 20, 30, 40 homens do seu batalhão para as operações mais difíceis. Eu imagino que o comandante do batalhão vai gostar bastante e vai poder reforçar aquilo que só a PM pode fazer, que de fato é fazer um enfrentamento, por exemplo, no Complexo de Israel, que é até uma da pauta da semana. Isso é a PM, não tem como fugir disso. Agora, essa criação dessa força de segurança, parece que com previsão de 4.800 homens, são 600 homens por enquanto só, né? Na primeira Exato, etapa, 4.800 é o que se mira até 2028. Sim. Porque demora, né? Você vai fazendo concursos, vai treinando, capacitando essas pessoas. O que o prefeito apresentou seria esse ano 600 homens. E isso, na sua avaliação, já vai impactar, quer dizer, esses 600 homens na rua, já não sei a partir de quando, já vai ter impacto imediato? Você acha que quando isso pode efetivamente começar a acontecer? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu já quero explorar a coisa do ponto de vista político. A gente sabe que o prefeito é candidato em 26. A eleição é, enfim, no segundo semestre de 26. Isso tem que estar na rua antes, né? Exato, porque se não surtisse efeito, na minha opinião, o prefeito não apostaria nem colocaria dinheiro nisso. Eu imagino que tudo que ele está debatendo agora é o que me entrega resultado até abril de 2026. Se não me entregar resultado até abril de 2026, eu não quero. Exato. Eu acredito que comece a surtir efeito no início de 2026. Por quê? Quando ele fala esse ano, a gente está falando de abrir concurso, esses 600 homens serem selecionados e começarem a serem treinados. O que não se faz em 2 semanas nem 3 semanas. É um treinamento de pelo menos 4 meses. Eu afirmo isso
Porque eu fui no Comando Geral da Guarda Municipal de São Paulo, que é uma guarda municipal completamente armada. Sim. Fui no Comando da Guarda Municipal de Belo Horizonte. E esses treinamentos, eles são conveniados pela Polícia Federal. Então a Prefeitura não faz o treinamento que ela quer, do jeito que ela quer. Ela tem que seguir o que a Polícia Federal diz. Indica, sei. Então são centenas de tiros que precisam ser dados, dezenas de horas de psicotécnico, de treinamento físico. É longo. Então pelo menos 4 meses. Então se a gente selecionar em agosto, e esse cara passar 4 meses sendo treinado, em dezembro ele vai pra rua. Então, na verdade, em janeiro começa a surtir efeito, o que faz muito sentido por uma operação verão. Sim, Verão, que é o momento de cidade cheia de turista, praia lotada, onde mais gera aquele problema de roubo, assalto do dia a dia, você já ter essa força policial entrando nas zonas turísticas da cidade. Eu estou entendendo o seguinte, apesar de oposição ao prefeito Eduardo Paes, o senhor é favorável ao projeto, né? Eu gosto do projeto, Okay, Porque minha prioridade não é o Eduardo, minha prioridade é a segurança da cidade. Se o projeto ajuda, eu sou a favor. Perfeito. Eu vou ter que fazer um intervalo e na volta a gente fala um pouco sobre, os grandes temas que vão presidir os debates da Câmara em 26. Perfeito. Em 25. O Jogo do Poder volta já já. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje, nessa noite, o vereador Pedro Duarte, do Partido Novo. Vereador, tem mais 2 projetos que me parecem importantes que vão ser votados na Câmara nos próximos meses. Um sobre locação temporária, Airbnb e outras plataformas, e o outro de um empréstimo que o prefeito Eduardo Paes está solicitando a aprovação da Câmara no valor de, se não estou equivocado, de 5 bilhões. 6 bilhões de reais. Queria que o senhor falasse sobre os dois. Primeiro sobre a Airbnb. Quer dizer, é preciso regular isso? Quer dizer, o que está errado na sua avaliação do ponto de vista administrativo, do ponto de vista operacional, na operação do Airbnb e congêneres? Na minha opinião, já é regulado Airbnb, Booking e outras plataformas, porque existe a lei do inquilinato, que diz como funciona aluguel de curta temporada. Está lá previsto, tem a regra, como funciona, quais são as responsabilidades. Agora, cresceu muito com essas plataformas. Então eu entendo a preocupação do setor público de alguma forma organizar um ou outro problema que acontece, como esse da segurança, que tem acontecido um ou outro pontual, de que uma pessoa faz uma locação por curta temporada, entra naquele prédio e assalta o prédio. Pois é, isso está preocupando muito. E alguns condomínios, eu tenho conhecimento, estão proibindo esse tipo de locação. Eu acho importante darmos autonomia, liberdade, para que o condomínio decida se proíbe ou não proíbe. Agora, o projeto, e eu estava lendo ele hoje de manhã, ele não trata sobre isso. Ele é muito mais burocracia, inclusive impostos. Vou te dar um exemplo de uma limitação, na minha opinião, absurda. O projeto de quem é? O projeto é do vereador Salvino Oliveira, que é do PSD, da base do prefeito. Ele proíbe qualquer aluguel de curta temporada, para essas plataformas na orla do Rio de Janeiro. Praia do Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra. E aí, na verdade, você está só beneficiando o hotel. Isso é monopólio. Quer dizer, qual é o objetivo dessa proibição? É beneficiar o hotel? Ou, ao tirar o turista que faz esse tipo de locação dessa região, o que você pretende na prática? Se não for beneficiar o hotel, qual é o outro objetivo? Só consigo pensar em beneficiar o hotel. Você proibir a orla é para beneficiar o hotel. Para preservar os hotéis. Isso aí, eu também eu confesso que não vejo o outro objetivo. Não consigo entender. A menos que exista, eu desconheço. Pois é, qual é a diferença do prédio de segurança da orla para uma quadra atrás? É uma questão de beneficiar o hotel. A outra exige do proprietário, e veja, é do proprietário, não é do Airbnb, da Booking, ter um cadastro no Ministério do Turismo, aquele cadastro, ter um cadastro na Prefeitura do Rio de Janeiro, ter alvará de funcionamento, ter alvará sanitário. Mas aí está transformando o apartamento quase que num mini... mini negócio. Num mini... impondo ao proprietário as mesmas imposições legais que existem para o funcionamento de um hotel, praticamente. Você está exigindo o que o hotel tem que cumprir, o pequeno proprietário de um quarto-sala também terá que cumprir, é isso? Que é super burocrático. E agora, quando você faz uma alocação de curta temporada, esse aluguel vai pagar 27,5%, por exemplo, de imposto de renda. O que o hotel não paga, não é a mesma taxa. Então são operações diferentes que têm suas regras diferentes. Não faz sentido fazer esse nível de exigência para uma pessoa que está ali alugando, recebendo turista e ajudando a cidade. Qual é a justificativa na apresentação da proposta do vereador? Ele usa muito a questão da segurança. Mas segurança disciplina dessa maneira? Você não sabe quem está alugando. E parece que como se a gente nunca tivesse tido problema no passado de prédios sendo invadidos. A segurança, ela
sempre tem problema. Sim. Né? É um constante esforço que a gente tem que fazer. Parece que esse projeto não resolve o problema da segurança. Pois é, na minha opinião também, não resolve o problema da segurança. E o segundo que diz que o Airbnb está deixando a moradia mais cara. Porque ao invés de eu alugar, né, por uma pessoa que está querendo morar ali durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu alugo para um turista. O que pode ser um argumento se a gente falar, por exemplo, de Barcelona. O argumento que ele usa, ele fala, não, mas Barcelona aconteceu isso. Só que Barcelona é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes que recebe 15 milhões de turistas. Ou seja, ela recebe 10 vezes o tamanho dela de turistas. E aí, de fato, o turista encarece muito a cidade. Encarece, é. O Rio é uma cidade de 6... A relação não é essa, não. 6 milhões e meio de habitantes. Nós somos 4 vezes maiores que Barcelona e recebemos 1,5 milhão de turistas. A relação é outra. Então a relação é completamente diferente, não é essa disputa toda. Até porque hoje muitos imóveis que estavam abandonados estão sendo reformados ou construídos para, né, esse tipo de locação. Sim. Então é um imóvel que eu não estava nem alugando. É um imóvel que não existia. Dá um exemplo. Tem aquela bolsa de carros, de aluguel de carros ali na Marechal Câmara, no centro. É histórica. Que é um terreno meio que vende carro, uma coisa enorme ali. Ali era um terreno que não tinha residência nenhuma. Vai virar agora um empreendimento de uma construtora com 400 unidades. Como é perto do Santos Dumont, já está mirando muito nessa locação. Mas você vê, criou novas unidades. Aquelas unidades não existiam. Exato. São novas unidades, não está concorrendo. Esse é o ponto. Hoje, essas plataformas, elas permitem atrair investimentos para a cidade que estão trazendo, graças a Deus, né, é emprego na mão de obra, é um turista que vem para a cidade do Rio de Janeiro e consome no bar. Eu não vejo ponto contra. Vereador, o senhor falou em centro, agora já me ocorreu falar um pouco sobre isso. Como é que está a recuperação do centro? Porque tem um projeto Reviver Centro, foi aprovado pela Câmara, o prefeito Eduardo Paes tem feito alguns esforços facilitando a instalação de determinados tipos de comércio no centro, mais vinculados à área cultural, para que se criem polos e se ocupem essas lojas sem pagamento de tributos. Como é que isso, a seu ver, está se dando? Está se dando a contento? O senhor acha que tem que ser feito algum tipo de mudança de rota? O senhor acha que há como se recuperar realmente o centro da cidade depois dessa degradação enorme que se deu por conta da mudança de hábitos que foi acelerada durante a pandemia, obviamente? Tem como recuperar e, na minha opinião, é fundamental. Não é uma batalha que a gente pode deixar perder, porque o nosso centro é o centro histórico do Brasil. Nós fomos capital do país, né, durante séculos. Então, quando a gente fala do centro da cidade do Rio de Janeiro, com todo respeito, não é o centro de Araçatuba, né? A gente tem aqui um patrimônio que não pode ser deixado de lado. E é muito triste quando esse patrimônio histórico, né, cai como tombou uma casa de mais de 120 anos agora na Mendesá. Então a gente não pode abandonar o centro da cidade. Por isso, eu sou a favor de todos os projetos que buscam revitalizar o centro do Rio. Vou até a favor do Reviver Centro 1, do Reviver Centro 2. Só que o ciclo imobiliário, essa questão de imóveis, demora. Porque você aprova uma lei e aí a construtora, a lei está aprovada, vou começar a procurar um terreno para negociar o terreno, para depois tirar a licença de obra. 4, 5 anos. Exato, 4, 5 anos. É exatamente esse o ciclo. Ano passado, o centro da cidade do Rio de Janeiro, isso exclui Porto. O Porto é outro, Porto Maravilha é outro bairro. O centro histórico do Rio de Janeiro foi o terceiro bairro na cidade com mais lançamentos residenciais. Ótimo. Com mais lançamentos residenciais. O que mostra que está funcionando. O que mostra que está funcionando. Só que as pessoas ficam, Pedro, mas ainda não estou vendo. Porque aquele cara está terminando a obra ainda. Isso é médio prazo, né? Exato. Não tem como apertar um botão e mudar essa realidade de um dia para o outro. Exato. Mas você tem uns exemplos, por exemplo, um hotel... O que está claro, né, vereador, é que a solução se dá pelo incentivo à moradia no centro. Eu considero fundamental. É o que vai reviver o centro, é estimular a moradia no centro, coisa que não havia, né? Na verdade, você tinha... Ninguém morava no centro. E que foi proibido. Não sei se sabe, na década de 60, a ditadura militar proibiu que fossem construídos novos residenciais no centro, e quem foi revogar isso foi o César Maia na década de 90. Então, durante mais de 30 anos, foi proibido morar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Porque ele é uma das distorções. Então, agora a gente está incentivando. Por quê? E qual é a vantagem do morador? Diferente de quem vai lá trabalhar, né, como eu vou na Câmara Municipal, eu almoço no centro, lancho no centro, mas eu não tomo café da manhã no centro, nem janto no centro. Eu faço isso no bairro onde eu moro. Quando você tem moradores de uma região, de manhã esse cara compra pão na padaria, ele anda com um cachorro e às vezes compra uma coisa, ele está circulando, que já dá uma sensação de segurança. De noite, ele desce para comer com a família. Então, a vantagem do morador, diferente do cara que vai trabalhar, ele ocupa aquele bairro o dia inteiro. Ele vive ali de manhã, tarde, noite e madrugada.
Então você trazer moradores, ainda que pareçam poucos, 5 mil moradores, já faz um efeito muito grande. Muito grande. Vereador, vamos falar um pouco desse empréstimo que o Eduardo Paes está pedindo, de 6 bilhões. Me parece que, diferentemente dos anos anteriores, essa solicitação de empréstimo não está, digamos, com detalhes, não apresenta detalhes sobre a utilização desse recurso. Onde serão utilizados esses 6 bilhões? E tampouco o prefeito diz com quem vai firmar esse contrato, de quem vai contrair, digamos, esse empréstimo para a Prefeitura do Rio. Será uma instituição privada, uma instituição pública? A que juros isso será negociado? E fala um pouco para a gente se esse projeto tem resistência na Câmara e se tem resistência, por que razão? Até porque ano passado se aprovou aí, acho que 5 bilhões, na gestão passada. 5,2. 5,2. Quer dizer, se aprova 5,2, por que não se aprova 6? Só que a Câmara aprovou 5,2 ao longo de 4 anos. Foram 5 ou 6 empréstimos que somados chegaram nesse valor. Sim. Dessa vez, o prefeito mandou um projeto que tem 6 bilhões. E muitas vezes o empréstimo, apesar da própria palavra sempre trazer uma polêmica por trás, por vezes você tem boas justificativas. Sim, sim. Então o prefeito, por exemplo, um empréstimo veio para a BRT. O prefeito, nos últimos 4 anos, falou: esse aqui é para o BRT. Eu vou ter uma linha de financiamento do BNDES, que é uma linha subsidiada, eu vou ter um dinheiro do Banco Mundial, Brasil também, Banco do Brasil, que são subsidiados, e aí são juros mais baixos. Sim. Porque o próprio governo, quem está emprestando, quer que aquilo dê certo. Lógico. Agora, esse não. E aí vem a minha crítica. O valor é um empréstimo maior que os 6 somados dos últimos 4 anos. 2, ele não diz qual é a instituição bancária. Então não diz que é uma linha do BNDES, se é uma linha do Banco Mundial, se é uma linha do Banco do Brasil. E aí você pode vir a qualquer taxa de juros de mercado. Na verdade, eu não sei se a expressão é essa, mas digamos que o Eduardo Paes está pedindo um pouco de cheque em branco em relação a esse empréstimo. Cheque em branco. Porque ele não disse para o que não disse qual é a situação financeira. Então, mas, obviamente que vocês indagaram o prefeito sobre isso, ele não responde o quê? Qual a justificativa para não, diferentemente dos outros pedidos em que ele detalhou, digamos, o objetivo do empréstimo, ele não faz dessa forma? Ele diz que existem dezenas de obras que precisam ser feitas na cidade, demandas de clínicas da família, de creches, de escolas, reformas de praia. Ele faz uma lista grande que basicamente é um cheque em branco. Só que, sabe, ao invés de ser em branco, ele é tanta coisa escrita que, na verdade, ele pode ser qualquer coisa. E isso chegou a mandar juntos o projeto. Ele listou vários itens. Só que são tantos itens que, na verdade, é quase tudo. Não tem, assim, uma grande obra estruturante. Vamos lá, é um grande hospital em Guaratiba. Entendi. Não está escrito isso. Ou é a expansão do BRT. Vamos fazer uma nova linha de BRT. Não vem escrito. O que vem escrito são dezenas de pequenas coisas. O senhor acha que esse projeto vai ter dificuldade de passar na Câmara? Pela primeira vez, sim. Apesar de eu ter sido muito crítico aos outros empréstimos. Eu converso com pessoas da prefeitura que dizem o seguinte: esses empréstimos estão todos sustentáveis. Não há a menor possibilidade da prefeitura não cumprir os compromissos em relação a esses empréstimos. Quer dizer, porque não há nenhuma temeridade fiscal na contração desses empréstimos. São todos estudados, todos dentro da capacidade de endividamento da prefeitura e não há razão para ter sobressalto em relação ao cumprimento desse compromisso. Isso não tranquiliza a Câmara? Eu vou ser justo que, de fato, não vejo o risco da prefeitura deixar de pagar esses empréstimos. Agora, como a gente sinalizou aqui na conversa, Eduardo Paes é pré-candidato a governador em 2026. Então, por que ele quer antecipar tanto dinheiro para 2025? 6 bilhões em um ano é muito dinheiro. E aí a Câmara Municipal, que não tem bobo, percebe o que o Eduardo quer fazer. Ó, prefeito, da outra vez você pedia um empréstimo por ano, você ia dosando, por que agora é tudo numa sacada só? Então, quer dizer que o senhor está me dizendo que há uma tentativa do Eduardo Paes de fazer uma grande injeção de recursos na administração em 2025 para dar um choque administrativo na cidade e catapultar a candidatura dele ao governo do estado em 26. Exatamente, cara. Você conhece bem como as coisas funcionam, está aí há bastante tempo, e na minha opinião, minha leitura é a mesma. O Eduardo ele precisa fazer, para fazer esse enfrentamento com o governador, assim como o governador está correndo atrás dos recursos do gás. Sim, sim. Está querendo antecipar da SEG, porque aí o quê? Ele vai ter... o Naturgy agora, da Naturgy, vai pegar... Porque aí faz caixa. Isso. E o Eduardo, que de bobo não tem nada, ele está vendo. Talvez eu precise de caixa para fazer uma disputa de canteiro de obra.
Ok. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o vereador Pedro Duarte do Novo. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo nesta noite o vereador Pedro Duarte, do Partido Novo. Vereador, queria falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Como é que o senhor, aos 33 anos, já está no segundo mandato, como é que o senhor se iniciou na carreira política? O que é que o levou a enveredar por esse caminho? Da onde o senhor veio? Conta um pouco da sua história. Eu vou até começar, Ricardo, com um caso engraçado, curioso que aconteceu comigo. A primeira vez que eu disputei foi em 2016 para vereador. Sim. Eu tinha 25 anos. E meu pai tem, na verdade, eu tenho o mesmo nome do meu pai. É Pedro Duarte dos Santos Soares e o meu tem o Júnior. Sim. Então eu sempre usei Pedro Duarte Júnior. Sim. E aí fui lá, me inscrevi para concorrer a vereador e botei esse nome na urna, Pedro Duarte Júnior. E aí comecei a pedir voto e as pessoas, mais um filho de político querendo concorrer. Não, meu pai vende flores no CADEG há 40 anos. Então tive que porque botou o Júnior, já pronto. Exato, tive que abandonar o Júnior e ajuda a explicar porque, como eu sou jovem, muitas pessoas imaginam, um vereador de 30 anos é filho de alguém. E não é o meu caso. Eu sou filho de alguém, mas meu pai tem uma loja de flores aqui no CADEG, aqui do lado, há 40 anos, ele e meus tios, e minha mãe tem uma pequena ótica na Barra da Tijuca. Sim. É uma família que veio de Caxias. Eu cheguei a nascer em Caxias, fui criado na Ilha do Governador até os 15 anos, depois nós mudamos para Barra. Sim. Porque felizmente o comércio foi crescendo. Depois veio épocas mais difíceis, mas vamos lá. E aí eu passei para direito, eu sou advogado de formação, e o meu centro acadêmico era lá totalmente comunista, aquelas frases de Marx, Che Guevara. E eu quis disputar as eleições. Então eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, da PUC. Sim. Depois eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes, então toda a universidade, 3 mil alunos votam. E eu fui eleito e reeleito com 70% dos votos. Sim. E aí, eu sou muito próximo ao filho do Otávio Leite, que era deputado federal. Sim. E eu tava, que é o Fernando, muito amigo meu. E eu estava na casa do Otávio, por causa do Fernando, e aí o Otávio ouviu, falou, não, fui reeleito com 70% dos votos, blá, blá. E ele, não, quantos votos? Eu falei, não, Otávio, eu tive 1.700 votos para ser reeleito. Ele, 1.700 votos dentro da PUC? Eu falei, dentro da PUC, para ser reeleito presidente do DCE. Ele, você tem que ser candidato a vereador. Aí começou a fazer aquelas contas políticas. Não, porque, Pedro, se eles votarem em você e puxar mãe, pai, irmão, primo, multiplica por 5, dá 7.500 votos e o último eleito teve 6.000. Pronto. Aí eu caí no papo. Então eu me formei em 2016, em junho de 2016. Em agosto eu estava na rua pedindo voto. Eu tive 4.450 votos pelo PSDB naquele momento, não fui eleito. Em 2020 eu disputo de novo, pelo Partido Novo. E aí eu tive 10.069 votos e fui eleito vereador. Então essa aí é o resumo da minha trajetória para chegar aqui no primeiro mandato. Agora, por que a escolha do Novo? Porque o Novo nasceu, a meu juízo, como propostas de mudança, com propostas de inovação, como diz o próprio nome, mas elas não se confirmaram na prática. Por exemplo, o Novo dizia que não aceitava utilizar o fundo partidário, depois voltou atrás, está utilizando o fundo partidário. O Novo, enfim, tinha uma série de propostas um pouco audaciosas, de chegar em 2030. Era um partido que se vendia um pouco, uma coisa um pouco pura, quer dizer, renegando até alguns aspectos da política. E na prática isso não aconteceu, houve mudança, houve casos, agora recentemente, até semana passada, houve uma denúncia de que tem um integrante do Novo envolvido com o PCC, Guarujá, né? Envolvido com o PCC, ou seja, começam a pipocar coisas que fazem do Novo um partido igual a todos os outros. Vamos lá. Eu não sou um cara que nego a política, até porque eu me vejo como um político. Sim. Eu, com 33 anos, já estou no meu segundo mandato de vereador. Então, esse purismo não foi o que me atraiu para o Novo e não é a minha linha de atuação. Sim. Tanto que eu comecei minha vida política no PSDB. Sim. Foi o primeiro partido que eu disputei. Sim. Onde vem a minha identificação com o Novo? Eu sou um cara que acredita muito na liberdade econômica, na defesa da propriedade privada, sou contra a burocracia, não acho que o Estado vai resolver a vida das pessoas. Sim. Claro que ele tem um papel na educação básica, na saúde, não estou negando isso. O Estado tem esse papel, mas resolver a vida das pessoas, eu vejo isso pela história da minha família. São imigrantes que vieram de Portugal na década de 50 pelo lado de pai, nordestinos do interior da Paraíba, também na década de 50 pelo lado da minha mãe, e eles construíram a história deles, com uma loja de bicicleta, com uma loja de imóveis, trabalhando na casa dos outros, e conseguiram fazer com que eu, meu irmão e meus primos fôssemos para a universidade. Então eu acredito na força das pessoas, eu não acredito na força do Estado. E isso que me leva para o Novo, porque o Novo é um partido que é liberal na economia, que acredita nessas mesmas coisas. Esse lado do Novo me atraiu.
O lado do purismo, eu entendo, não vou crucificar as pessoas que correram atrás de montar o partido com essas ideias. Mas, na minha opinião, não se sustenta porque não é assim em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido. Até porque o partido é integrado por pessoas e as pessoas não são assim. Tem as suas falhas. Quer dizer, o partido não como uma instituição ser, digamos, sacrossanta, porque são homens que estão ali dentro. Perfeito. Com todas as suas imperfeições, que vão acontecer ali também, como acontece em outros partidos. Não tem como, é inevitável. Agora, o Novo também, na minha avaliação, queria falar um pouco sobre isso, digamos, prejudica e não, digamos, ocupa um espaço na política nacional pela falta de definição. O senhor é bolsonarista ou não, por exemplo? Não sou. Não é bolsonarista? Não. Pois é, mas tem muitos integrantes do Novo que são bolsonaristas. E as pessoas olham e falam, bom, é bolsonarista, é bolsonarismo para bolsonarista, eu vou votar então no PL, que é o partido do presidente. Quer dizer, o Novo fica bem sem espaço, sem identificação para o eleitor, na minha avaliação. Eu já não gosto dessa coisa de fazer política com base em pessoas, né? Sim. Eu sou lulista, sou bolsonarista. Mesmo dentro do Novo, eu não me diria que eu sou um zemista. Sim. Eu gosto do governador Zema, acredito que é um bom governador, um cara competente, mas eu não faço política com base em pessoas, faço com base em ideias. Por isso, na minha opinião, o Novo deveria seguir ideias, que por vezes a gente pode concordar com o Bolsonaro, mas por vezes vamos discordar do Bolsonaro e tem que ter autonomia e liberdade para fazer essa crítica. E, na minha opinião, às vezes o Novo pecou por não fazê-las. Por exemplo, quando o Bolsonaro cogitou controlar o preço da gasolina, para mim isso era uma visão estatista, de controle estatal. Exatamente. A gente não pode ficar do lado disso. E nesse momento, isso contraria, em tese, tudo que o Novo pregoa, quer dizer, liberdade de mercado, tudo isso, quer dizer, na verdade se fez dali uma prática que, se fosse adotada por um partido de esquerda, poderia se achar convencional, mas vinda de Bolsonaro, quer dizer, nesse momento o Novo também escalou, não se posicionou. Pois é, evitava muitas das críticas. Se fosse para ser 100% Bolsonaro, eu estava afiliado ao PL. Eu estou no Novo porque eu acredito nas ideias do Novo. O que não me impede de, num segundo turno... Sim, mas segundo turno é segundo turno. O segundo turno é segundo turno. Lógico, mas no primeiro turno nós temos que ter os nossos candidatos, as nossas ideias e os nossos posicionamentos. É o que eu defendo. E, infelizmente, às vezes o Novo fica nesse posicionamento dúbio. Mas o partido também tinha uma expectativa de crescimento grande que não aconteceu, né, vereador? Hoje tem 4 deputados federais só, havia uma expectativa de 2030, tendo uma bancada enorme, chegar ao poder em 2030, quer dizer, nada disso se confirmou. Sim. Mas, na minha opinião, o erro foi ter criado tanta expectativa. Porque, na verdade, um partido que tem 8 anos, o partido foi fundado em 2016. Sim, sim. E chegamos agora em 2024. Com 4 deputados, o PSOL, por exemplo, quantos deputados o PSOL tinha depois de 8 anos de formado? Acabou que o Novo, por uma onda em 2018, que era uma onda de renovação, as pessoas querendo diferença na política, o Novo cresceu muito, mas, na minha opinião, naquele momento, de forma artificial. Um partido que está disputando as suas primeiras eleições gerais não elege um governador em Minas Gerais. Não elege 8 deputados federais. A gente teve ali um boom inflado. Sim. Que depois veio à realidade. Sim. Então eu não considero ruim a gente ter 4 deputados com 8 anos de partido. Nós ainda temos o governador de Minas Gerais. Mas não ultrapassou a Cláudia de Barreira, tem problemas nesse sentido. Sim. Tem muito desafio pela frente. Tem, 2026 vai ser um grande desafio, porque se não bater a Cláudia de Barreira, não sei se o partido consegue ficar de pé. Vai ter que fazer uma fusão, vai ter que ser... Ou talvez uma federação. Uma federação, algum caminho desse. Porque hoje o Novo, ele... Diante de tudo isso, o senhor admite a possibilidade de deixar o Novo e ir para outro partido? Se, infelizmente, o Novo deixar de existir ou se tornar um apêndice de outros partidos, eu cogito. Qual partido que estaria próximo das suas posições? Isso é muito difícil hoje em dia. Na verdade, tem aí, eu já fui do PSDB, né? Mas o partido está caminhando para o seu próprio fim também. A gente vê aí, até essa semana, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, foi para o PSD. Foi pro PSD. Ainda tem ali o Eduardo Leite, que tem o seu certo posicionamento. Então, eu não sei nem se o PSDB vai existir, porque muitos partidos vão sumir, né? Com essa questão da Cláudia de Barreira. E, na minha opinião, para ser justo, eu acho que a Cláudia de Barreira é muito importante para o Brasil. Era uma loucura, 34 partidos. Vamos parar aí com uns 8, 10, 12. Até porque não tem mais ideologia no Brasil do que 12. Verdade. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já e voltamos daqui a pouco com o último bloco com o vereador Pedro Duarte.
voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vereador Pedro Duarte. Vereador, vamos falar sobre 2026. Como é que o senhor está vendo o quadro da Associação Estadual? Nós temos um candidato que deve ser bacelar, representando os setores de centro-direita. Temos o Eduardo Paes também, que não é de esquerda, mas tem uma aliança com a esquerda. Enfim, como é que o senhor se posiciona? Como é que o senhor vê a expectativa desse confronto de 2026? Falando abertamente aqui, hoje eu não me vejo representado por nenhum desses dois candidatos, e eu vou explicar o motivo. O bacelar, que seria o representante da direita, na minha opinião, na verdade é um cara do centrão, qual é a agenda que ele tocou na Assembleia Legislativa de reformas, de ajuste fiscal no Estado do Rio de Janeiro, de apoio à segurança pública? Eu não vi. Não me parece ser um cara que tenha agenda de Estado. Não me parece. O Eduardo, na minha opinião, apesar das críticas que eu faço a ele, já me parece ter mais agenda. Eu vejo pelo primeiro ano que eu tive como vereador, quando o Eduardo voltou à prefeitura. Sim. Nós votamos 2 reformas da Previdência, votamos uma pequena reforma tributária, votamos um ajuste fiscal, que veio com o nome de novo regime fiscal. Então ele tem uma agenda. O meu problema ele é o palanque do Lula. E eu, como um cara de direita, não posso estar, né, no mesmo palanque que é o do Lula. Eu acredito que o Brasil precisa dar uma guinada em 2026 e é uma mudança para a direita. Vê aí os números ruins que nós tivemos na economia e de modo geral nos últimos 2 anos. Então eu fico numa encruzilhada, porque o bacelar não me representa. Você acha que poderia surgir um outro candidato? Agora, esse é o meu ponto. Com certeza, eu nunca vi uma eleição, você viu mais do que eu, me corrija se eu tiver uma eleição de governador que só tenha 2 candidatos. Não, lógico que não. Sempre surge alguém. Sempre surge alguém. Então, a minha posição de hoje é... Mas, na verdade, esses 2 nomes aglutinam as 2 principais forças, a princípio, né? Claro. Você tem, se o bacelar for apoiado pelo Bolsonaro, você tem aqui o bolsonarismo, que é o principal líder da direita, de um lado, e se Eduardo fecha o acordo com o Lula, ele acaba se tendo o apoio de todo esse círculo de partidos que são, digamos, satélites do PT. Claro. Então acaba se dando essa polarização. Na minha opinião, eles vão dominar essa polarização, mas eu não tenho problema nenhum de apoiar o 3º colocado, o 4º colocado, o 5º colocado, até porque primeiro turno é esse momento. Primeiro turno é o momento de apoiar aqueles que têm as ideias mais próximas a nós, seja do ponto de vista ideológico ou mesmo ético. Então, para mim, não é um problema. Por isso, hoje, eu jogo parado, eu fico vendo as coisas acontecendo, né, na certeza de que vai aparecer pelo menos mais um candidato, ou talvez até 2 ou 3, que vão fazer ali 4%, 3%, 7%, 8%, vai variar os percentuais, só que se representar melhor o que eu acredito, tiver diálogo, for um cara minimamente ético, na minha opinião, e pior dos casos, a gente pode sempre lançar o nosso candidato, que eu não sou o maior fã. Na minha opinião, o Novo tem que focar em eleger deputado federal. Sim. Por causa da questão da cláusula de barreira e tudo mais. Então, o ideal é apoiar alguém. Se não surgir o nome, a gente pode até lançar esse nome. Vereador, para encerrar o programa, qual é a avaliação que o senhor faz da gestão de Eduardo Paes? Que nota o senhor daria à gestão de Eduardo Paes? Nota 6,5. Por quê? 6,5. Rapidamente. Tem méritos, como eu disse. Aprovou a reforma da Previdência, as contas ficam no azul, não dá calote em fornecedor, não deixa de pagar empréstimo, que seria o caos. E nós vimos isso no governo do Crivella. Agora, lavou as mãos durante 4 anos com relação ao assunto da segurança pública. A gente na Câmara tentando votar o armamento da Guarda Municipal e o líder de governo e o prefeito não mexendo uma palha, deixando isso completamente de lado. Agora que quer vir candidato a governador, está puxando esse assunto, mas deixou de lado durante 4 anos. Atração de investimento. Do lado de turistas, os grandes shows, o Eduardo manda bem. Mas grandes empresas, você realmente abaixar a carga tributária, desburocratizar, tirar as amarras, vai tentar falar com o Eduardo de abaixar o IPTU, abaixar o ISS de qualquer atividade. Ele não topa de jeito nenhum. Me mostra em 4 anos um setor da economia que o prefeito tenha defendido a redução do ISS. Você não encontra. E na minha opinião, como liberal, o que atrai empresas é segurança e ambiente de negócios, que é menos regulação, segurança menos ele impostos. Está tratando agora. Agora, depois... Exato, agora que está virando governador, ele está tratando. Vereador Pedro Duarte, foi um prazer recebê-lo nesta noite aqui no Jogo do Poder. Esperamos que a gente tenha outras oportunidades para continuar essa conversa. Muito obrigado. Enorme. Obrigado a você e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e uma boa semana.